Fala galera, tudo bem? Aqui é o Doutor Chess Jefferson de Campos para mais uma aula de xadrez. Sejam todos bem-vindos. Antes que você esqueça, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal porque é muito importante para eu continuar produzindo esse conteúdo para você. E não esqueça de comentar também, tá? É muito importante, eu vou gostar de estar vendo aí seus comentários e respondendo eles na medida do possível. Na aula de hoje nós vamos falar sobre defesa, ok? Defesa que é uma virtude muito importante no xadrez, né? E defender é difícil. O último vídeo do canal, que você pode acompanhar, que vai estar em algum lugar aqui em cima, foi sobre uma partida jogada em 1966 entre o Boris Spassky, melhor dizendo, e o Tigran Petrosian. O Petrosian que é considerado aí o campeão mundial mais defensivo de todos os tempos, e ele disse aquela velha frase: a minha partida podia ser muito mais emocionante e eu poderia perdê-las, né? E defender no xadrez é uma virtude que poucos atletas possuem. É muito difícil defender. Atacar é fácil. E aqui, como o canal é Dr. Chess, e eu já falei no primeiro vídeo que eu sou advogado, eu digo para você, acusar é fácil, o difícil é defender. E no xadrez, essa máxima, ela se afirma. É muito mais fácil no xadrez eu atacar do que defender. E falando nisso, então hoje nós vamos falar sobre a defesa Pirc. Uma defesa aí, para muitos considerada moderna, outros chamam ela de irregular, outros chamam ela de muito ruim, mas a verdade é que ela é uma defesa muito interessante com várias possibilidades, tá? E nós vamos usar um livro chamado Mastering the Endgame do Cherichev, que possui também uma versão em espanhol chamada La Planificación del Final, ok? Que eu vou deixar a capa também aqui do lado para você ver, caso você tenha interesse para você estar adquirindo e lendo a obra também. Nós vamos usar essa obra aí, The Mastering Endgame, do Cherichev, para esses estudos aqui da defesa Pirc, ok? Então, tá aí no tabuleiro a defesa Pirc. Quando as brancas jogam E4, as pretas respondem com D6, tá? Ela é muito parecida, por exemplo, com algumas ideias da Caro-Kann, né? Porque a Caro-Kann, quando nós estamos de pretas aqui, né? As brancas jogam E4, na Caro-Kann nós jogamos C6. As brancas jogam D4 e aí nós jogamos D5. E aqui tem várias continuações para as brancas, né? As brancas podem jogar E5, cavalante do avanço, pode jogar cavalo C3, por exemplo, que entra numa linha um pouco mais clássica. Tem até mesmo o cavalo D2, que é a variante moderna. Pode, por exemplo, capturar, que entra na variante das trocas. E por aí vai. Então a Caro-Kann possui essas variedades. E a defesa Pirc não fica atrás, porque quando as brancas jogam E4, na defesa Pirc eu tenho D6. Na Caro-Kann, C6 e a Pirc, E6. As brancas jogam D4 e as pretas jogam cavalo F6, cavalo C3, G6. É muito importante esse lance, porque o bispo ele vai fianquetar para cá. O bispo nunca vai sair por aqui pela Pirc, porque tem uma estrutura de peões aqui barrando. F4 por parte das brancas. Bispo G7. Cavalo F3. Esse lance aqui, né, de F4, dando início ao ataque austríaco, né? Aí bispo G7, cavalo F3, roque e bispo D3, né? Então, nós temos aqui então uma configuração de defesa Pirc na sua variante do ataque austríaco, né? Então as brancas optam por iniciar esse ataque no centro, né? Com essa massa de peões, enquanto as pretas resolvem fazer então o controle ou combater esse centro à distância com o bispo fianquetado, né? O Cherichev, por exemplo, diz para nós que a defesa Pirc, né, lá nos anos 20, ela era considerada uma abertura, uma defesa irregular, né? Mas que hoje, na atualidade, ela vem ganhando um pouquinho mais de popularidade. A vantagem da Pirc pro Cherichev é que, ao utilizar a defesa Pirc, as pretas possuem uma possibilidade do que? De contrajogo suficiente que compensa esse controle do centro que as brancas obtêm com a formação, por exemplo, do ataque austríaco.
né? Então existe aqui possibilidade de contrajogo. Uma outra coisa que o Tcherichev põe no livro, que é muito interessante, é que as posições de Pirc, elas se assemelham muito a outras posições. Como nós vimos ali, ela se assemelha muito a Caro-Kann e se assemelha também à defesa Philidor, tá? Que é essa estrutura, tá? Porque por conta desse peão aqui, o bispo naturalmente ele vai ter que ser fianquetado por aqui e o cavalo vai estar aqui. Então é uma estrutura que lembra muito também a Philidor. Uma outra defesa que possui uma estrutura muito semelhante da Pirc é a própria siciliana, tá? Porque quando as brancas jogam E4, as pretas podem responder então com C5, que é a defesa siciliana, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e aí G6. Aqui a Pirc se assemelha muito com a variante do dragão dentro da siciliana. Bispo E3 por parte das brancas, bispo G7 e F3, dando início aqui ao chamado ataque iugoslavo. E as pretas fazem o roque. Então percebam que dentro da siciliana nós também temos posições, principalmente dentro da variante do dragão, algo muito parecido com a Pirc. Então se você entende o conceito da siciliana do dragão, você consegue entender os conceitos da Pirc. Você consegue jogar a Pirc. Por quê? Porque existe um padrão que se assemelha, né? As estruturas de dragão se assemelham com a estrutura de Pirc. A estrutura de Caro-Kann se assemelha à estrutura de Pirc. A estrutura de Philidor se assemelha à estrutura de Pirc. Então é muito interessante ver essa relação entre as formações da Pirc, da Siciliana do Dragão, da Caro-Kann e da Philidor. Bem como também dentro de algumas linhas ali da Ruy Lopes, né? Então é muito interessante a gente ver isso, né? Essas semelhanças. E para ilustrar isso, nós vamos ver aqui uma partida comentada pelo próprio Tcherichev, jogada no ano de 1969, entre David Bronstein, de brancas, e o Benko, de pretas, ok? O Benko do Gambito Benko também, tá bom? Mas aqui, o que nós temos? O Bronstein começa então com E4, as pretas respondem então com D6, D4, cavalo F6, cavalo C3, G6 e F4. Né? Em resposta para a defesa Pirc, o Bronstein elege normalmente uma das variantes mais usadas contra a Pirc, que é o ataque austríaco. Né? Esta formação aqui é conhecida como ataque austríaco. Tá? Bispo G7, seguindo naturalmente. Né? As brancas optam por jogar E5. O Tcherichev diz que logo depois desse lance de bispo aqui, tem uma partida muito conhecida, que é cavalo F3, a sequência, né? Aí roque, e aí sim E5, o Tcherichev considera que essa sequência é melhor. Então, ao invés de já de imediato jogar E5, o Tcherichev cita uma partida que foi jogada pelo próprio Bronstein contra o Palmiotto na Olimpíada de Munique de 1958. Ele jogou cavalo F3 primeiro, esperou vir um roque e aí sim ele jogou E5. O Tcherichev considera essa sequência um pouquinho melhor, né? Mas seguiu aqui com E5 e aí D captura E5. D captura E5, dama captura D1, rei captura D1. Claro que poderia capturar de cavalo aqui também, né? Não tem problema, né? Capturar de cavalo aqui para não perder o roque, tá? Mas a captura de rei D1 também não tem problema, tá bom? E aí, cavalo G4, né? Cavalo G4, já visando essa possibilidade aqui do famoso duplex, né? A primeira coisa que se percebe, segundo Tcherichev, é a vantagem espacial das brancas, né? Devido ao avanço do peão de E. Então percebam que as pretas, nós já não temos dama mais no tabuleiro, que deixa a situação um pouquinho mais tranquila, mas as brancas, por conta dessa dupla de peões, em especial o peão de E, possui uma vantagem espacial.
E aí eu me lembro do livro Lecciones con un Gran Maestro, do Gulko, que é o famoso Lições com o Grande Mestre, que na primeira partida deste livro, que ele analisa, que é uma partida que ele joga contra o Radjabov em Malmo, na Suécia, eu acho que no ano de 2001, que é jogada aqui uma defesa moderna. Lá pro meio da partida, o Gulko cita que em uma conversa com o Kasparov menciona que quando você tem vantagem de material, vantagem de tempo e vantagem de espaço, você precisa criar pontos de tensão, você precisa pressionar o seu adversário, justamente para deixar ele sufocado e fazer com que ele erre. Então aqui nós temos que as brancas, o Bronstein conseguiu uma vantagem espacial com o avanço do peão de E5. Tá? Isso é notório aqui que ele possui essa vantagem espacial. Aí você deve estar se perguntando, pô, Jefferson, mas a aula é sobre defesa Pirc e eu tô vendo que as pretas estão sendo amassadas, então, né? Não. Em contrapartida, as pretas têm vantagem. Tem uma vantagem no desenvolvimento. Por que vantagem no desenvolvimento? Porque percebam que as torres das brancas não jogam. Elas não podem ser desenvolvidas mais pelo roque, porque o roque ele tem duas funções. A primeira é defender o rei, e a segunda, desenvolver as torres, porque as torres são peças pesadas que por ficarem muito no canto no tabuleiro, elas não conseguem sair com facilidade. Qual que é o plano das brancas? Primeiro, tem que completar o desenvolvimento. Como que vai completar o desenvolvimento? Colocando as torres para jogo e colocando os bispos e o cavalo. Então precisa completar o mais rápido possível o desenvolvimento. É o primeiro ponto que as brancas precisam fazer aqui contra a Pirc. E coordenar o ataque com essas peças. Por parte das pretas, qual que é a ideia? É claro que é um pouco difícil de bater o olho e definir quais são as ideias, qual é o contra-jogo que as pretas possuem. Mas basicamente o que tem que se fazer? Primeiro ponto, bater nesse centro aqui que as brancas têm, provavelmente com F6, é uma ideia de bater nesse centro, minar a casa E5, que é uma casa que possibilita aqui um domínio espacial maior por parte das brancas, e depois tentar coordenar um ataque com o cavalo para C6 e B4. Por quê? Para aproveitar que o rei está em D1. Então você vai ter um cavalo atacando na ala do rei e outro cavalo atacando na ala da dama, aproveitando que este rei branco está centralizado. Aqui vem um ponto importante, tá? A defesa Pirc, ela necessariamente obriga que o jogador de preta seja técnico. Por quê? As brancas, como têm vantagem de espaço, então elas compensam a falta de desenvolvimento com vantagem de espaço. Então as pretas precisam coordenar muito bem as suas peças para que essa vantagem de desenvolvimento que elas possuem em relação às brancas possa ser útil. Então, feitas essas considerações, continuando a partida, nós temos rei E1, natural, para não tomar o duplex ali, e C6. Tá? Esse lance C6 é interessante justamente para evitar os saltos do cavalo aqui. Jefferson, mas tirou a casa do cavalo, né? Realmente, tirou a casa do cavalo, mas tinha uma ameaça muito forte aqui, que era qual? Que é o cavalo B5 e cavalo D5, que é uma jogada muito forte também, porque acaba centralizando o cavalo, que é muito bom, e ameaça também aqui dar um duplo, né? As brancas optam aqui por H3, cavalo H6 e G4, ganhar espaço. As pretas respondem com F6, e captura F6, e captura F6, bispo C4, já atrapalhando aqui a realização de um roque no futuro, e cavalo F7. Né? Esse lance cavalo F7, ele foi questionado pelo Bronstein depois da partida. Tá? O Bronstein, depois da partida, ele menciona que o lance F5 é melhor. Ele considera o lance F5 melhor e sugere depois, então, que as brancas, né, jogassem G5 e cavalo F7, cavalo F3, cavalo D6, bispo B3,
e rei D7. O Bronstein considera essa continuação melhor do que de imediato, né, o cavalo F7 que seguiu na partida. Mas é claro que a gente batendo o olho aqui, a jogada que o Benko fez, cavalo F7, ela é muito lógica, tá? E para a gente perceber que ela é errada, nós precisamos fazer muito esforço, né, para a gente entender o porquê que o Bronstein considerou esse lance de pretas errado, né? E a resposta do Bronstein é justamente torre H2. Agora a gente percebe o porquê que o lance cavalo F7 direto é ruim. Por quê? Porque as peças pretas, elas ficaram agora descoordenadas. Por quê? O bispo, ele não pode jogar mais, ele não consegue jogar, né? Tem problemas para jogar nessa diagonal. Se ele vem para cá, ele acaba atrapalhando o roque. O bispo das casas brancas também, ele fica sem casa nenhuma para jogar, só essa. E se o bispo sai para cá, ele atrapalha o cavalo. E se o cavalo sai, o bispo fica preso. Então, o Bronstein com H2, ele ameaça então ganhar essas colunas que estão abertas, dificultando o desenvolvimento das peças brancas, das peças pretas, perdão, que não conseguem sair, né? Então, o desenvolvimento mal coordenado. As pretas aqui respondem com cavalo D6 para bater no bispo lá. O Bronstein joga bispo B3, rei D8, né? Não dá para rocar. F5, que exclama aqui esse lance. Torre E8 cheque, rei F1 e G5, tá? Que o Bronstein também questiona esse lance, o Tcherichev também questiona, né? Por que esse lance aqui ele é tão ruim? Né? Por que ele interroga? Ele interroga porque o lance G5 ele tira o bispo do jogo. O único lugar que o bispo poderia pensar em jogar no futuro era essa diagonal. Né? Porém, agora com o lance G5, as possibilidades do bispo jogar foram tiradas. A única casa que fica útil para o bispo jogar é a casa F8. Então, esse lance ele foi desastroso porque ele tira a peça do jogo, né? Possibilitando que o Bronstein jogue H5 e H4 no futuro. Porque se o Bronstein joga H4, as pretas não podem capturar aqui porque vão estar liberando a diagonal toda para a torre jogar. E aí fica complicado. Porque daí essa torre vai ter que vir fazer a cobertura dessa coluna toda, enquanto esse bispo vai ter liberdade para sair e a torre de A entrar em jogo, pressionando essa coluna que ficou aberta. E o Bronstein, que não é bobo nem nada, joga H4, H6 por parte do Benko, cavalo F3, cavalo D7, bispo D7, rei C7, agora tentando esconder o rei para cá, e torre E1, concretizando aquilo que eu falei para vocês. Né? Essa jogada também ela é muito boa, ela exclama, por quê? Porque a única peça ativa das pretas é a torre de E8. E se o Benko tira, ele entrega a coluna inteira, com a possibilidade do quê? De dobra. E aí as brancas vão ter torres dobradas na coluna central. Então acaba que o Bronstein coloca um problema aqui bem difícil para o Benko, né? E o Benko deixa do jeito que tá, mesma situação, joga B6, torre captura, cavalo captura, bispo E1. Pretas aqui jogam bispo A6 para dar um chequinho, rei G1, bispo F8, bispo G3 cheque, bispo D6, bispo toma bispo, cavalo captura bispo, H captura G, H captura G e torre H7. Conselho do Ninzovic. Tem como colocar uma torre na sétima? Coloque a torre na sétima. A resposta das pretas é com torre E8, que já é uma resposta meio duvidosa. Tcherichev menciona que ao invés de torre E8, bispo C4 seria uma saída melhor, porque meio que você força a troca aqui, né? E aí alivia um pouco a tensão, mas esse lance aqui ele menciona que de nada ajuda. Bispo E6, agora batendo nesse ponto, 2 ataques e só uma defesa, tem tendência de dar ruim.
bispo C8 para ajudar na defesa, cavalo D4, A6, A4 ganhando espaço, torre D8 e bispo D5. Esse lance aqui é ganhador porque tem um golpe tático aqui. Rei e torre próximos na mesma cor de casa é coisa, ó, suculenta para bispo ou para cavalo. Né? Esse bispo estava atrapalhando, porque se bispo sai, cavalo pode vir para E6 dando um tático aqui, né? Que o rei não tem mais a casa C8 para continuar protegendo a torre. Então depois de D, o Benko ainda joga torre E8, para evitar, né, a jogada cavalo E6. Mas aí o Benko captura C6, cavalo C4, bispo D5, cavalo E3, bispo E6. Esse bispo E6 aqui é genial porque o bispo agora ele funciona como uma pedra, como um muro para não deixar a torre avançar. Então agora o cavalo está sozinho, está solitário lá. Então agora o Bronstein usa o bispo não só como uma peça de ataque ao ponto de D7, mas também usa o bispo aqui como uma defesa, né? Como um muro. Cavalo captura G4, cavalo E4, torre D8, bispo C4, torre D8, C4, cavalo de G para E5, cavalo captura F6, rei D6, cavalo E4 cheque, rei C7 e bispo D5, torre E8, cavalo E6 cheque, rei B8, cavalo D6, torre G8. Perceba como as pretas estão sendo sufocadas aqui. Né? B3, cavalo F6, torre C7, cavalo captura D5 e C captura D. E aqui as pretas abandonam porque o ataque é feroz. Né? Os computadores aqui nessa posição hoje eles dão quase 4 pontos de vantagem aqui para as brancas, né? Falar, Jefferson, mas era Pirc e tal, você mostrou uma partida que a Pirc perde. Sim, pessoal, a gente não tem que olhar só as partidas daquela abertura, daquela defesa que elas ganham. A gente também precisa ver as partidas que elas perdem para entender onde estão os erros. E onde estavam os erros aqui? Né? O primeiro erro dessa partida foi justamente o quê? Foi esse lance aqui, né? Que o correto seria jogar F5, mas o Benko resolveu jogar cavalo F7, o que foi um erro porque as pretas agora não tem como desenvolver as suas peças. Então o problema principal aqui é justamente o que? Falta de desenvolvimento das peças, que foi quando eu falei isso, né? As brancas têm vantagem de espaço com o peão de E5, mas as pretas têm um jogo mais solto. O bispo joga, dá para jogar fácil, o cavalo joga, mas qual que foi o problema aqui? As pretas atrasaram o desenvolvimento. A Pirc é uma defesa que você tem que jogar de forma muito técnica. Você precisa ser rápido para colocar suas peças no jogo. Por quê? Porque as brancas vão ter dificuldade, as brancas têm dificuldade para soltar o seu jogo. Principalmente porque quase sempre na Pirc o rei não roca, o rei branco não roca. Tá? E o rock é uma das principais formas de colocar as torres para o jogo. Então, um erro principal aqui foi não desenvolver rápido as peças. Né? E ter que começar a lidar com as ameaças do adversário. Então, as pretas perderam a iniciativa muito rápido aqui. Até que começa o jogo das brancas a sair muito mais fácil do que o jogo das pretas. Então, optando pela Pirc, optando pela Caro-Kann, optando pela Dragão da Siciliana, que são pesas que possuem uma estrutura muito parecida, o fundamental é desenvolver rápido para aproveitar a falta de desenvolvimento das brancas, porque as brancas possuem um pouco de dificuldade para desenvolver aqui. Só que se você de pretas não consegue desenvolver as suas peças de forma rápida, o adversário vai começar um ataque brutal, normalmente pela ala do rei. Hoje, usando os computadores,
esse lance que o Tcherichev e o Bronstein consideram como um lance ruim das pretas, os computadores consideram como um lance jogável, tá? Mas a gente percebe que é um lance que faz com que as pretas tenham que jogar de forma muito precisa. O lance que hoje as máquinas consideram como perdedor para as pretas nessa partida é justamente o lance torre D8. Aqui as máquinas hoje consideram como o melhor lance G6, tá? Mas o lance torre D8 é um lance que deixa a partida na mão das brancas justamente por conta disso, né? Porque o 6 possibilita com que o bispo jogue, né? Possibilita com que o bispo jogue, depois você pode tentar empurrar essa massa de peões aqui para essa torre também poder jogar. Só que quando opta por jogar torre D8, você fica com as peças todas presas e aí possibilita com que as brancas tomem o centro, né? Porque o lance B6, por exemplo, evita que tenha a dobra de torres, né? Porque o bispo vai ficar tomando conta dessa casa que é fundamental, mas torre D8 possibilita então que as brancas tenham torre de H para E2, dobrando e aí fazendo uma forte pressão aqui na coluna. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desta partida, né? Que está lá no livro Mastering Endgame do Tcherichev, né? Da planificação ao final. E espero que vocês possam ter tirado aqui dessa aula e dessa partida muitos conceitos, muitas questões interessantes que vocês possam aplicar no jogo de vocês, tá certo? Não esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Abraço e até o próximo vídeo.